Por isso que eu digo para vocês, a inveja e a ingratidão é algo terrível, é a coisa pior que existe na face da terra, na vida dos seres humanos. E as pessoas, muitas delas, vivencia isso, vive isso e acha que está cavando algo bom para a sua vida. E até a palavra de Deus, ela diz que a inveja é a podridão dos ossos. Por isso que tem várias pessoas, e não são poucas, sentindo dores pelo corpo inteiro e não sabe do que é. Porque são pessoas invejosas. Pessoas que não conseguiram algo, também não quer que a outra pessoa consiga e sabe que vai conseguir. Então, o que tiver alcance dessas pessoas para que ela coloque terra e até, se possível, impeça da vitória daquela pessoa, ela faz. Porque ela imagina, já que eu não tenho, já que eu não tive, já que eu não vou ter, porque não tem capacidade de correr atrás do que quer, elas vão exigir, fulano também não vai ter. Então você veja que por causa da inveja, muitos matam, muitos roubam, muitos traem, faz todo tipo de atrocidade. E são pessoas doentes. E não sabem porque estão doentes. Porque são pessoas invejosas. Pessoas que o mal está plantado no coração. E o engraçado, são pessoas religiosas. E acha que quando morrer vai para o céu e não vai. Eu vejo tanto vídeo aí de pessoas que já se foram, tão bonito, com asa de anjo, como se fossem todos para o céu. Mas é bem diferente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o ser humano tem que se esforçar para entrar no reino de Deus. E uma das características, primeiro, crer em Jesus, receber Ele em sua vida como o Senhor e Salvador da sua vida, se batizar no nome do Senhor Jesus, que é a remissão dos pecados, e se purificar da contaminação, da imundícia que existe no mundo. Refrear a língua, saber o que fala, pensar antes de agir e nascer de novo. Nascer do Espírito Santo, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a característica daqueles que Deus, ele diz que vai subir para o céu. Então, é muito fácil pessoas morrer da sua família, da minha família, de outras famílias, do mundo inteiro, e dizer que Deus coloca fulano em bom lugar. Claro que todo mundo quer ir para um bom lugar, mas veio por onde aqui? Não fez. Então não vai. Porque a lei do Senhor Deus, ela é certa. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele age de acordo com o que as pessoas agem. Não é por obras e nem por caridade que ninguém será salvo, mas é pela fé em Jesus Cristo. E eu vejo tantas pessoas, não sabem nem o que é ter fé na vida. É fé em fulano, é fé em ciclano, é fé nisso, é fé naquilo. E nenhuma dessas fé é fé. Não existe. É ilusório, é uma fé mentirosa, vazia, que não dá fruto. Porque não é a fé verdadeira no Senhor Jesus. Então, não adianta.
Deus, ele diz que temos que se purificar a cada dia que passa das coisas imundas do mundo, refrear a língua, tirar o ódio, a mágoa, o rancor, a inveja, a soberba do coração. Porque os tais que morrem com o coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor, não herdarão o reino de Deus, mas herdarão o reino do inferno, da morte eterna, e ainda vão passar pela segunda morte, que é junto do inferno, ser lançado no lago do fogo, aonde lá o bicho não morre nunca e nem o fogo se apaga. Jesus, ele deixou bem claro isso na palavra dele. As pessoas estão aí, ó. Os animais estão tendo muito mais amor do que os seres humanos. Os seres humanos estão ficando diabólicos a cada dia que passa. E muitas pessoas ficam espantadas, outras ficam julgando. Eu não fazia uma coisa dessa. Outro, tu já viste como é que pode uma coisa dessa? Hoje em dia as pessoas estão se alimentando das pessoas, fazendo atrocidade com as crianças. Mas por que elas estão fazendo isso? Porque existe um mal, um ódio no coração, uma vontade de saciar, de fazer o que é errado, o que é mal. Porque não tem o temor de Deus. São pessoas que apenas são criaturas. Têm a natureza terrena. E Jesus, ele disse que a natureza terrena, ela é diabólica. Por isso que o ser humano tem que nascer de novo. Porque Deus, ele tira o coração de pedra e ele disse que ele mesmo coloca o coração de carne. Um coração de compaixão, um coração de Deus, um coração que tem sentimento, um coração que sente a dor do outro. Porque foi assim que Jesus, ele fez, sentiu a nossa dor. E ele resolveu passar pelo que ele passou, porque ele sabia que nem todo mundo ia querer ser salvo, mas os que viessem a crer no nome dele, seguir a ele, seria salvo e já valeria a pena. Então eu digo para vocês, está muito mais na hora da gente se chegar a Jesus. Parar de inventar coisas e realmente viver a Bíblia Sagrada. A originalidade desde a fundação do mundo. Eu vi um líder aí, meu Deus, coitadinho dele. Ele nem tem estrutura, nem para ele mesmo se ensinar e ensinar as outras pessoas. É uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, não tem o conhecimento da palavra de Deus, não tem a crença que realmente no sacrifício de Jesus e está passando mentira para as pessoas. Essas pessoas simples, que tudo que você diz acredita. Ele dizendo, olha gente, o arrebatamento não vai acontecer não. Vocês não acreditam nessas coisas não, isso é coisa dos protestantes que está saindo com essa conversa que o arrebatamento vai acontecer, isso já passou, isso já foi naqueles outros tempos. Que no outro tempo o quê, meu amado? Essa pessoa não sabe nem a força do poder de Deus, não sabe nem a força do poder de Jesus que é. O arrebatamento vai acontecer. Veja que tudo que o Senhor Jesus deixou escrito está acontecendo nos olhos das pessoas e as pessoas não estão nem aí. Então, essas pessoas que dão ouvido a um tipo de gente desse, não queira dizer que essa pessoa está representando Deus aqui na terra não, porque ele está representando o próprio diabo, porque ele representa a mentira. Ele não representa a verdade, que é Jesus. Então se engana os que quiserem se enganar. Fica
fica nessas igrejas quem quiser ficar sendo enganado. Porque Deus, Ele diz que nos últimos tempos seria todos ensinados por Deus. Então, se as pessoas quiserem aprender de verdade o que o Senhor Jesus deixou para nosso futuro, para o que vai acontecer, temos que buscar na palavra. Não é esperar que venha um Senhor, uma pessoa lá de fora e venha nos ensinar algo que é errado, não. Nem viva a palavra e nem ensina para aqueles que querem viver. Então, meus amados, vamos cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele vai voltar.